Muito bem, mulheres abençoadas de um lugar em Betânia. Hoje nós damos início aos 21 dias de casa organizada. E hoje não é ainda o primeiro dia da jornada. Hoje é apenas aquele momento em que a gente abre a porta da casa. E eu quero explicar para você, porque na Bíblia existe um lugar muito especial chamado Betânia. Era a casa de Marta, de Maria e Lázaro. Um lar simples, mas que tinha algo muito precioso. Jesus, ele gostava de voltar ali. Jesus, ele gostava de estar ali. Não era o lugar mais importante daquela região, mas era um lugar aonde ele era recebido. Então, assim, não era um lugar de status, de classe social, era um lugar simples, segundo a Bíblia. Era um lugar aonde ele era recebido. E talvez seja até uma pergunta assim bonitinha, né, para a gente começar essa jornada, mas é uma verdade e é uma reflexão muito forte. Se Jesus, ele visitasse a nossa casa hoje, se Jesus visitasse a nossa casa hoje, 2026, ele teria e encontraria espaço para permanecer? Porque às vezes a nossa casa, ela tá cheia de tarefas, cheia de rotinas, está corrido, a mente da gente está cansada, o coração começa a viver em desordem. E foi exatamente isso que aconteceu com Marta. Marta, ela amava Jesus. Em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar um versículo, uma frase que diga que Marta não amava a Jesus. Mas ela estava sobrecarregada com muitas coisas. Agitada, correndo de um lado para o outro. Provavelmente a rotina era corrida, a mente estava cansada. Então Jesus chama Marta com carinho. Ele diz: Marta, Marta. Isso não foi uma repreensão, mas foi sim um convite para ela se reorganizar o coração. Foi por isso que nós aqui do nosso discipulado, um lugar em Betânia, exatamente por isso que durante os próximos 21 dias nós vamos caminhar juntas. Não vai ser algo pesado, mas vai ser algo simples, para que nós possamos reorganizar o nosso coração e alinhar a nossa mente, o nosso coração, às expectativas dos céus, às expectativas de Deus para nós. E não aquilo que a nossa mente muitas vezes nos cobra, muitas vezes por traumas que tivemos desde a infância. Sabe aquele tipo de trauma que talvez você nem sabia que era um trauma, mas que quando você está descansando, por exemplo, no sofá, sentadinha ali descansando, vem uma cobrança interna. O que eu tô fazendo aqui parado? Eu devia estar dobrando uma roupa, passando uma roupa, estendendo uma roupa, eu devia estar tirando pó, eu devia estar organizando a cozinha, eu devia estar produzindo algo. E não aqui descansando, porque muitas de nós crescemos em lares que o amor, ele era visto como um serviço. Então, se eu amava a minha família, se eu amava os meus pais, se eu respeitava eles, eu tinha que estar produzindo, trabalhando. E muitas de nós também viemos de situações, de sistemas que nos levaram achar que Deus iria nos aprovar, nos aceitar e nos amar pelo serviço. Por quanto mais nós fizermos para Deus, mais Ele vai nos amar. Sendo que nada que a gente faça ou deixe de fazer vai diminuir ou aumentar o amor do nosso Deus para conosco. Então, se você percebe que você é esse tipo de mulher que se cobra, que não consegue descansar,
né? Eu lembro que uma vez eu atendi uma senhora que eu disse assim para ela: como que a gente demite um chefe da nossa vida, né? Ou pede demissão de um emprego que a gente não tem descanso, é 24 horas, até quando dorme, fica ali aquela cobrança na mente, porque isso leva à exaustão, ao estresse e ao burnout. Mas como demitir esse chefe se muitas vezes não é ninguém de fora? Somos nós mesmas, internamente, que somos esse chefe rígido, que cobra, que exige e que não dá tempo de parar e descansar. E esse excesso de trabalho que se torna algo pesado, uma rotina exaustiva, uma cobrança muitas vezes interna. Eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu poderia estar fazendo aquilo, por que eu estou aqui parada? E aí muitas vezes você não descansa, você não tem tempo de qualidade com os filhos, com o marido, porque você está sempre buscando algo mais a fazer. E muitas vezes buscando isso para ser aceita, para ser vista, para ser amada. Entrega muito mais do que precisaria entregar, por exemplo, no trabalho. Fica ali muito mais tempo do que deveria, né? Faz coisas além do que lhe pedem, porque você não consegue descansar. Então, esses 21 dias serão justamente para nós reorganizarmos o coração. Todos os dias nós teremos um versículo, uma reflexão, uma tarefa e a oração. Serão pequenos passos para organizar a casa interior e depois a casa exterior, porque o Senhor ele começa de dentro para fora. Primeiro em mim e depois através de mim. Porque quando o nosso coração ele encontra ordem, a presença de Deus encontra espaço. E aos poucos, a nossa casa pode se tornar algo muito bonito. Pode se tornar um pequeno lugar em Betânia. Um pequeno lugar aonde Jesus, ele tem prazer em estar. Porque, afinal de contas, ele é o dono da nossa afeição. Ele atrai o nosso coração a ele. Então eu quero dizer para você que chegou até aqui, que você busque isso com intensidade, um lugar pequeno, mas que seja um lugar em Betânia, porque ele é tudo que nós precisamos. Então hoje eu quero te convidar para algo simples. Separe um caderno, talvez você já tenha o seu caderno da jornada, né, do nosso discipulado. Separe alguns minutos do seu dia e prepare o coração para essa caminhada. Amanhã nós começamos o dia 1 e nós vamos começar pelo lugar mais importante, o coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oh, Senhor, hoje nós abrimos, Pai, as portas dessa jornada. Oh, Deus, hoje nós iniciamos, Pai. E Tu conheces, Deus, cada mulher que está chegando aqui, Pai. Aquela que já faz parte do discipulado, aquela que recebeu o convite, aquela que talvez alguém compartilhou o propósito. O Senhor conhece, Deus, as histórias, as lutas, as responsabilidades. E nós te pedimos, Senhor, algo simples. Visita as nossas casas, Senhor. Visita os nossos corações, Pai. Ensina-nos, Deus, a organizar aquilo que está em desordem, a aquietar o que está agitado em nós, Senhor. E que ao longo desses 21 dias a nossa casa se torne um lugar
aonde a tua presença encontra descanso. Oh, Jesus, que cada lar representado aqui, Senhor, se torne um pequeno lugar em Betânia, Jesus. Nós te convidamos, Pai, porque nós não queremos perder, Senhor, a tua presença. Nós te convidamos, Jesus, a estar no nosso lar, a habitar na nossa casa espiritual, no nosso coração, Jesus. Nós não queremos abrir mão da boa parte, nós queremos ficar aos teus pés. Nos dá um equilíbrio, Deus, entre Marta e Maria, Pai. Se nós temos sido muito Marta, Senhor, nos atrai a Ti, Jesus. Ah, Paizinho, eu entrego a Ti essa vida, esse coração, Deus. Toca, toca, Espírito Santo, toca, fala esse coração, ó Pai, e que essa mulher venha colocar a sua casa em ordem, Jesus. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo e diga amém, amém. Jesus, eu te convido, Pai, a estar comigo, Pai. Oh, aleluias. Amém? Você está nesse ambiente e que você não saia desse lugar. Que você possa ser até instrumento de Deus e compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece. O nosso propósito tem duração de 21 dias, é gratuito, não há impedimentos, né? Se você ainda não entrou no nosso canal Terapia da Alma, lá no WhatsApp, o nosso canal fica na parte de atualizações, onde você vê os status, né, dos seus contatos. Embaixo tem os canais e o canal da Terapia da Alma vai estar sempre lá. E todos os nossos propósitos e discipulados eu vou estar colocando somente lá. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do canal para que você possa entrar. E se você está nos outros grupos, a menos o grupo da oração, o grupo do recomeço, esse você continua, porque ali tem oração diária. Mas os outros você pode sair para você receber o discipulado, o propósito e tudo mais que virá. Acesse o canal, tá certo? Compartilha, deixe seu like, deixe seu comentário, qual é a sua expectativa para esses 21 dias de casa organizada. E eu te espero amanhã, no dia 1. Que Deus abençoe.